Fala aí, galera do Telegram, tudo bem? O Kaique fez uma pergunta, né? Como aumentar a performance nos treinos e nas lutas? Aí eu botei assim, pô, é muito abrangente, né? Ele falou, não precisa ser de forma específica não, pode ser de forma geral. Então vamos lá. Primeiro, né, eu acredito que a maioria das pessoas pensam em condicionamento de uma forma bem diferente do que ele realmente é, né? As pessoas pensam no condicionamento, né, na performance, como algo isolado. Por exemplo, é, ah, vou treinar isometria para ficar forte com isometria, né? Mas não necessariamente vai acontecer dessa forma, porque é um complexo, né? É um ciclo que tem que se formar. Então, condicionamento, performance, ela é construída aos poucos, tá? A performance de um atleta, a melhor performance de um atleta, a melhor performance de um aluno, ela vai se dar no contexto, tá? Na soma de todas as aulas, tá? É como se fosse o resumo. Botar que o condicionamento é o resumo, é o que acontece dentro das suas aulas, no final gera o condicionamento. Então, o condicionamento não se constrói, por exemplo, perto de competição. Quem me acompanha já ouviu falando isso. Condicionamento não se constrói perto de competição. Por quê? Porque ele não é aquilo ali. Ele é o conjunto de tudo que veio até ali. Então, o meu condicionamento começa desde o primeiro dia do meu planejamento. Então, você está planejando. Olha só que interessante que eu estou falando. Estou falando para você. Se você planeja para daqui a 4 anos, então, se você está planejando para daqui a 4 anos, o teu condicionamento começa hoje, tá? Para dar resposta daqui a 4 anos. Olha que bizarro pensar nisso. Mas é exatamente assim. Cada aula sua tem que estar muito bem costurada, muito bem coordenada, muito bem alinhada com cada objetivo que você tem ou com o objetivo que você tem. Então vamos lá. Você tem uma planilha de treino, você pensou numa temporada, tá? Planejou uma temporada. Dentro dessa temporada, o que você vai fazer primeiro? Aí você pensa assim, tá, isso aqui é o quê? Tá, o que é isso aqui que eu estou colocando aqui? Ah, isso é força, tem uma característica bem de força. Tá, é importante estar aqui no início, tá? O organismo do meu aluno vai se beneficiar disso em que momento? Logo após eu estiver treinando, ou durante, ou isso aqui tem um tempo para se manifestar. Tá? Se isso aqui tiver um tempo para se manifestar depois, então ele tem que estar de tal forma que quando ela estiver se manifestando, esteja perto da competição, no período competitivo. Algumas capacidades físicas que eu já falei aqui no Telegram, né? Se não foi em vídeo ali no dia a dia que eu faço, quando eu envio o vídeo para vocês em resposta, foi em algum vídeo que eu fiz separado. Mas algumas capacidades físicas têm um tempo de manifestação, tá? Por exemplo, força. Não se treina força hoje e se ganha força hoje. Ela vai desarranjar o seu organismo, ela vai desestabilizar o seu organismo, e aí você precisa recuperar o que está acontecendo ali. Aí quando se recupera, ela aumenta uma quantidade além do que você treinou. E esse período para força, isso que eu mostrei, é a sequência da supercompensação. Qualquer coisa que a gente treina, você desarranja, você recupera, você desarranja, você entende, você recupera e você aumenta. E no treinamento é exatamente assim. Então tem que saber, força demora quanto tempo para se manifestar? Vai depender do período que eu fiz com ela. Então, se eu fiz um mês, ela tem um período para se manifestar. Se eu fiz 3 meses, ela tem um outro período para se manifestar. E o condicionamento ideal, aquele condicionamento máximo, o melhor condicionamento, é quando essas capacidades físicas que eu treinei, elas se manifestem no seu melhor momento, batendo junto com a competição. Então esse é o melhor treino. Mas como é que eu aumento o condicionamento no dia a dia, na competição? Então, eu tenho que planejar bem as aulas. Então, eu tenho que saber o que eu vou treinar, qual a fase que eu vou treinar, por que eu estou treinando.
eu falo muito de treinamentos longos, treinamentos curtos e treinamentos muito curtos. Esses treinamentos ele tem uma função no organismo do aluno. Em que momento eu vou estar colocando esses treinamentos? E por que eu vou colocar esses treinamentos, né? Isso é muito importante. Pensa comigo, gente. Olha só, se treinamento, tá? É uma ciência, a ciência do treinamento, eu tenho que contratar um cientista para cuidar disso. Concorda comigo? E aí eu não estou falando de um cara formado, não estou falando disso não, estou falando de um professor que estuda isso, que quer entender isso, que busca entender isso, tá? Condicionamento é ciência. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Eu falei que o organismo desarranja, quer dizer, o organismo experimenta fadiga total, experimenta um momento de baixa. Depois o teu organismo tenta entender o que é isso. Isso é fisiologia, galera. E aí quando ele entende, ele recupera. Então, olha, ele se iguala, ele recupera o que você desarranjou. O que você desarranjou? Se foi treinamento de força, você teve um desarranjo muito grande na parte neural. Teve um desarranjo muito grande na estrutura central do teu aluno. E essa estrutura demora um pouco mais para se recuperar. Essa estrutura vai demorar um pouco mais para se recuperar e por isso, né, ela tem um tempo de manifestação diferente, maior, né? Conseguiu entender isso? Agora, se o tipo de treino que eu estou dando é um treinamento curto, que depende muito só ali da questão muscular, que não vai agredir muito a parte neural, então essa questão muscular é muito mais rápida, a recuperação dela é muito mais rápida, então o tempo de manifestação dela é mais rápido. Então, o que tem um tempo de manifestação mais rápido pode ficar mais perto da competição. O que tem um tempo de manifestação mais longo tem que ficar um pouco mais longe da competição. Conseguiu entender isso? A soma de todas as capacidades físicas que eu treinei no final dá o condicionamento. Eu não vou treinar no mesmo dia velocidade, força isométrica, força excêntrica, força máxima, coordenação, equilíbrio, flexibilidade. Não tem como fazer isso. Quer dizer, até tem, mas não faz sentido fisiológico. Não vai ter benefício para o organismo do teu aluno. Consegue entender isso? E outra coisa, só treinar jiu-jitsu do jeito que está sendo treinado também não tem sentido, tá? Por que não tem sentido, Lúcio? Porque você não sabe exatamente que direção o organismo do teu aluno está seguindo. Como que eu vou ganhar um condicionamento se eu não sei para onde ele está indo? Eu falei isso hoje, se eu não me engano, que eu mandei um áudio para alguns atletas que eu cuido da parte de jiu-jitsu deles, né? O que seria isso? Eu cuido de quanto que eles treinam, quanto que eles descansam, né? E eu tava falando, mandei um áudio para eles sobre isso. Falei, é muito importante que vocês façam esse treino aqui e esse treino aqui. Falei, esse treino aqui tem essa função, esse treino aqui tem essa função. Vocês têm que arrumar um jeito de fazer isso. Porque não sou eu que dou aula de jiu-jitsu para eles. Eu só coordeno o quanto que eles têm que treinar. E aí, eu falei assim, olha só. Se eu faço qualquer treino, se eu faço treino normal, vou fazer 10 treinos de 5. Beleza. Não tem problema. Agora, para que isso serve? Para aumentar o condicionamento. Aumentar o condicionamento de quê? Aumentar exatamente que condicionamento você está falando? Qual a parte do condicionamento que você está melhorando? Cara, se você não sabe isso, você não sabe para onde que o organismo dele está indo. Então, o treinamento ele tem que seguir uma lógica. O que é uma lógica? Eu dou uma ordem através dos meus treinos para o organismo do meu aluno. Eu falo assim, eu estou fazendo isso aqui com você, eu quero que você siga essa trajetória. E através dos meus treinamentos eu aponto a trajetória que ele tem que seguir. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou direcionando o organismo do meu aluno para um ponto. Sou eu que estou direcionando, sou eu que estou guiando, sou eu que estou levando o organismo do meu aluno para aquele ponto. Então eu sei exatamente para onde ele está indo. Eu sei exatamente quando que ele vai chegar. Olha que interessante. Agora, treina aí, 10 treinos de 5 minutos, 10 treinos de 5 minutos, 10 treinos de 5 minutos, 10 treinos de 5...
ele está fazendo o quê? Ele está seguindo para onde? Ele tem que se adaptar em quê? O que exatamente você quer? Que dia que ele tem característica mais de força? Mas quantas vezes ele vai treinar essa característica mais de força? Que dia que ele tem uma característica mais de acidose, produção de lactato? Quando que isso vai ter? Mas por que isso vai ter? Por que você quer essa adaptação? O que você está fazendo para ele melhorar? Consegue entender isso? Isso é muito importante. E vou te falar uma coisa, cara. Você não precisa de faculdade para entender isso. Isso é o mais importante. O que você precisa é estudar isso. É diferente, tá? E, modéstia à parte, assim, eu tenho muito conteúdo sobre isso. No meu YouTube eu tenho vários vídeos sobre isso. Eu falo direto sobre isso. Eu posto sobre isso. Eu faço stories sobre isso. Eu debato com vocês aqui sobre isso. Se vocês pararem um pouco para pensar, para analisar, vocês vão ver o quanto que vocês têm riquezas que vocês podem utilizar na aula de vocês, que nem gente da faculdade tem, cara. Tem cara que fez faculdade e não teve essa transição do conhecimento da faculdade para a aula de jiu-jitsu, como eu mostro. Eu não estou falando isso aqui, eu falo isso porque é o feedback que eu recebo. Então, assim, isso é muito interessante, porque você que não é da faculdade está tendo essa transição. Talvez falte uma coisa ou outra, tudo bem, mas você vai conseguir visualizar o jiu-jitsu, que é o mais importante. E aí você vai entender o que eu estou falando, você aplica isso no jiu-jitsu. É isso que eu estou falando. Então, condicionamento é a soma de tudo, desde o primeiro dia. Você saber quando que você vai treinar força, quando você vai treinar resistência, quando você vai treinar equilíbrio, e como que isso vai se manifestar, e isso tudo tem que se manifestar em um dia, em um período, né? Em algumas semanas, que é quando o seu aluno vai estar na principal competição dele. Lúcio, tem como acelerar? Tem, mas se eu acelero o condicionamento do meu aluno, ele perde condicionamento também mais rápido. Isso é algo que tem que se pesar. Por quê? Porque eu posso querer acelerar muito o condicionamento do meu aluno, ele vai aumentar, Lúcio? Vai. Por quê? Porque o organismo vai tentar sempre se adaptar à ordem que você está dando, tá? Ele vai aumentar até onde ele consegue, claro. E aí depois o que ele faz? Depois que ele chega lá, ninguém mantém seus 100% por muito tempo. Então ele vai chegar lá e aí ele olha para a trajetória que ele construiu. O que você construiu nele? Toda aquela estrutura que você construiu, ele pensa, eu consigo manter isso aqui por quanto tempo? Ah, eu consigo manter isso aqui por 2 semanas? Depois ele cai. Ah, eu consigo manter isso aqui por 3 semanas? Depois ele cai. Consegue entender isso? Então, toda a estrutura que você fez antes, ela vai dar a base para ele se sustentar um tempo maior nesse condicionamento máximo. Só que ainda assim ele vai cair. E aí, galera, quando ele começar a cair, você pode fazer o que você quiser, que ele vai cair de qualquer jeito. Aí que vem a sacada do planejamento. Quando eu levo meu aluno no máximo dele, ou percebo que ele está chegando no máximo, eu regrido. Eu volto um pouquinho. Por quê? Porque essa parada que o organismo dele ia dar, eu dou para ele. Só que é uma parada controlada. Então eu faço ele regredir para depois eu avançar com ele de novo. E quando eu avançar com ele de novo, ele vai além do que ele poderia ir nesse primeiro pico. Isso é muito importante. É assim que se constrói condicionamento. Tá? Aulas elaboradas, planejamento feito, saber quanto que tem que dar de atividade, quanto tem que descansar, qual é a intensidade, por quanto tempo, pontos de restauração dentro das suas aulas, né, do seu ciclo. Ele tem que ter pontos que ele abaixa, pontos que ele sobe, trocas de intensidade, trocas de capacidade física, porque não deixa de ser uma troca de intensidade também, né? Oscilações de carga, isso tudo dá o condicionamento do seu aluno. Como eu falei, é algo muito complexo. Para eu explicar tudo, teria que ficar aqui horas e horas para explicar cada situaçãozinha dessa. Mas eu acho que deu uma clareada aí, pelo menos uma abertura de mente, e eu acho que vai ajudar bastante aí nesse sentido. De novo, o condicionamento é um quebra-cabeça, em que eu vou pegando peças por peças e no final, que é o objetivo final que eu quero, ele vai estar com o condicionamento estruturado, tá? Ele vai estar com o condicionamento dele montado. E aí vai fazer sentido o seu quebra-cabeça. Beleza, galera? Espero mesmo ter ajudado, tá? E já deixar aqui muito agradecido a galera aí do grupo que tem compartilhado os vídeos, né?
que tem compartilhado minhas postagens, que tem me ajudado nessa divulgação. Isso me ajuda muito, né? Tem gente aí que está até divulgando o grupo também. Isso me ajuda muito porque o meu trabalho, né, além do que eu recebo monetário, né, é eu ter mais visualizações, eu ter mais engajamento, ter mais pessoas aí me seguindo. Isso me ajuda bastante. Valeu? Obrigado.